No vídeo de hoje, nós vamos te mostrar como você pode dizer adeus ao seu medo de dirigir na chuva de uma vez por todas, explicando de forma detalhada o que você precisa fazer para conseguir dirigir na chuva com mais segurança. Opa, e aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo e esse é mais um conteúdo da Rádio Alto para você. E no vídeo de hoje, a gente vai te ajudar a se livrar de todo o medo, angústia e ansiedade de dirigir na chuva. Pode acreditar, com as dicas que a gente vai te dar aqui, você vai conseguir dirigir na chuva com mais tranquilidade e segurança. E eu já vou te adiantar que as dicas do vídeo de hoje estão excelentes, então não perca nenhuma delas, viu? Até porque é a sua segurança e a segurança do seu carro que estão em jogo por aqui. Então, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, peço que você dê o seu joinha. Se tratando de segurança, se o vídeo ajudar pelo menos uma pessoa, a gente já vai ficar muito feliz. Bem, de qualquer forma, eu quero te dizer que esse medo de andar na chuva é super comum. Eu mesmo conheço muita gente que já nem gosta de sair de casa se o tempo começa a fechar. Só que você pode ter certeza de uma coisa, isso não precisa ser assim. Você pode dirigir na chuva com tranquilidade e segurança se seguir as nossas dicas que estão aqui. 1. Assumir postura de direção defensiva. A primeira coisa que você precisa fazer é assumir uma postura de direção defensiva muito boa. Ou seja, todo o seu cuidado na direção vai começar a ser dedicado para percepção e antecipação dos perigos que estão à sua volta. Vamos traduzir isso para uma coisa mais prática. Você vai tentar evitar o acidente antes dele acontecer. E como se faz isso? Tentando ficar atento ao que pode causar o acidente. Aqui a gente tem algumas dicas bem rápidas de direção defensiva que vão te ajudar nisso. 2. Mantenha uma boa distância do carro da frente. Normalmente, o ideal é manter uma distância de 2 segundos do carro da frente, mas em um dia de chuva, você pode dobrar esse valor e ficar a pelo menos 4 segundos. Isso vai te dar tempo hábil de frear o carro se for necessário, assim como vai permitir que você tenha mais tempo para reagir. 3. Mantenha a luz baixa. Não adianta querer dar luz alta no meio da chuva. A luz só vai refletir nas gotículas de água e embaçar ainda mais a sua visão. Mantenha a luz baixa e redobre sua atenção. Simples assim. 4. Comece a dirigir mais devagar. Não adianta querer bancar o Ayrton Senna durante uma chuva, não é mesmo? Você não precisa correr esse tipo de risco. Reduza a velocidade o quanto puder. Entre suave em todas as curvas. Ande com mais firmeza e cautela. E não faça nenhum tipo de ultrapassagem. Ao fazer isso, você já diminui muito as chances de sofrer algum acidente na chuva. Bem, agora que você já tem uma noção de como assumir uma boa direção defensiva, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já passou por uma aquaplanagem ou teve que pegar um trecho muito alagado na estrada? Como uma sensação de entrar na cozinha molhada que a sua mãe acabou de lavar e se sentiu mais escorregadio? Eu vou te falar, um amigo meu estava voltando para casa tarde da noite, andando por um caminho que não conhecia muito bem. Para variar, toda a chuva do mês resolveu cair naquele dia. Não dava para ver muita coisa, mas ele estava lá, dirigindo sem dar muita atenção para as regras de direção defensiva e nem para o que podia acontecer. Ele estava no meio de uma reta e quando olhou para frente percebeu que não estava em uma reta infinita. A cerca de 50 metros tinha um muro e do lado dele a curva por onde a estrada seguia.
O que você acha que ele fez? O que qualquer pessoa mal preparada faria instintivamente: meteu o pé no freio com toda a força. O carro sofreu aquaplanagem e não quis mais parar. A sorte foi que ele conseguiu pensar muito rápido e manter a calma. Tirou o pé do freio e deixou o carro ir parando aos poucos. Diz ele que o carro parou a uns 5 metros do muro. Por pouco não foi um acidente bem grave, não é mesmo? E é por isso que a gente precisa falar sobre esse assunto também. Os pontos de alagamento são um grande problema para quem está dirigindo e realmente assustam. Até porque podem te prejudicar a sua direção de duas formas: pela aquaplanagem, afogando seu motor. No primeiro caso, uma fina camada de água vai se posicionando entre o chão e as rodas. Isso vai fazer com que o carro saia do chão por alguns instantes, de modo que você vai perder o controle dele completamente. O ideal nesse caso é tirar o pé do acelerador, manter a firmeza na direção e deixar o carro tocar o solo novamente. Acredite, você vai sentir isso. Quando sentir, você pode ir tentando frear o carro bem de leve, até que seja realmente obrigado a meter o pé no freio. Por tudo que é mais sagrado, não coloque o seu pé no freio logo de cara. Se você fizer isso, o carro certamente não vai parar de jeito nenhum. Outro caso é o seu carro ter que passar por um local alagado. Esse é um grande problema, porque você não consegue ver o solo e assim não consegue perceber se ali tem um baita buraco ou se a profundidade de água é muito grande para o carro passar. O ideal é ver os outros carros e tentar seguir eles, já que em teoria isso quer dizer que se eles passarem, você também vai passar. Caso não tenha nenhum carro à sua frente, você tem duas opções: parar o carro e pedir ajuda ou tentar seguir lentamente, dependendo da sua situação e local que esteja. Você certamente vai saber qual dessas opções é a mais segura para o momento. Caso opte pela segunda opção, só se lembre de fazer isso bem devagar, para que o carro não acabe afogando o motor com as ondas que vão se formar pela sua movimentação. E já que a gente está chegando nessa parte do vídeo, eu queria falar uma coisa com você. Muitos acidentes causados pela aquaplanagem são frutos de pneus ruins. Por isso, a gente preparou um conteúdo te mostrando a hora certa de trocar o seu pneu. Clique aqui nesse balãozinho para assistir e saber mais sobre o assunto. Talvez você possa até achar um pouco chato falar de temas técnicos. Ninguém costuma dar muita atenção para esses aspectos mais técnicos e de segurança do carro. Eu mesmo sempre fui meio desleixado com isso. Mas cara, só depois que você vê uma coisa ruim acontecer é que você começa a entender como a manutenção e o cuidado podem salvar a sua vida. E é por isso que a gente vai falar sobre a manutenção preventiva. O primeiro elemento de atenção aqui é a saúde dos pneus. Se você não tiver pneus bons, na primeira curva o seu carro pode acabar indo embora. E acredite, depois que o carro perde o controle na chuva, não tem como segurar de jeito nenhum. O pneu precisa ter os sulcos em bom estado. Para você que não sabe, os sulcos são aqueles caminhos que o pneu possui em seu corpo todo. É por ali que a água passa. Se o pneu estiver sem sulco, não vai ter por onde a água escorrer e o carro vai acabar indo reto sem controle algum. Você precisa estar sempre vistoriando a qualidade dos seus freios. Freios ruins vão fazer com que seja impossível com que o seu carro venha parar. Ainda mais na chuva, que é quando o freio precisa estar em uma condição ainda melhor para dar conta do recado. Leve o seu carro em um mecânico de confiança e peça para ele fazer uma análise de seu sistema de frenagem. Se for necessário fazer alguma manutenção, não perca tempo.
Por fim, é válido ressaltar que o seu carro deve estar com ar-condicionado, limpadores de vidro e desembaçadores funcionando, para que a sua visibilidade seja a melhor possível dentro do carro. No fim das contas, você precisa garantir 3 coisas: que a sua direção defensiva esteja afiada, que você saiba lidar com situações de aquaplanagem ou alagamento e que a manutenção do seu carro, claro, esteja em dia, hein? Se você fizer estas coisas, pode ter certeza de uma coisa: a segurança na hora de dirigir na chuva vai ser enorme e as chances de acidentes por sua culpa praticamente não vão existir. E se você quer saber mais como fazer a revisão do seu sistema de freios, sugiro que dê uma olhadinha neste vídeo aqui do canal, pois lá nós vamos te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. É isso, esse vídeo fica por aqui e eu espero que ele tenha te ajudado muito. E lembre-se, pensou em peça, pensou Radialto.